Toda vez que alguém me escreve contando que sonhou com um ser, seja a aparência que for, ou com uma nave, ou com um campo de luz que não parecia sonho, a primeira pergunta que aparece é sempre a mesma: se isso foi real ou se eu inventei. E eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer outra. Essa pergunta, do jeito que ela já é normalmente feita, já tem alguns pontos a considerarmos, porque ela assume que real e produzido pela mente são coisas opostas. Que se veio da psique não pode ter sido contato, que se foi contato a mente não pode ter participado. Isso pode te fazer negar algumas experiências ou tudo que sente, até ter um receio, medo de parecer ingênuo, ou até o oposto, em que a gente acaba acreditando tudo sem nenhum filtro, com medo de estar fechado demais. E o que eu vou te ensinar aqui é uma percepção, né? É um método de discernimento. O mesmo que eu uso para os meus próprios registros de experiência, para que você possa aprender a ler os sinais do seu próprio campo com precisão. Porque sim, existe diferença perceptível muitas vezes entre um sonho comum e um sonho carregado de conteúdo mais simbólico e até mesmo de uma experiência de contato com projeção. Então, essa diferença, ela não está necessariamente apenas no conteúdo da cena, mas sim em toda a estrutura da experiência. Então, se a gente pegar Jung, que falava muito dos sonhos, né? Ele trazia que o inconsciente nosso, ele vai criar figuras, seja do outro, do estranho, de um visitante não humano, seja qualquer figura que o nosso inconsciente cria, para trazer à nossa consciência algo que ainda está um pouco fora do alcance do nosso ego. Seja uma força, uma informação nova, uma mudança interna que está começando e ainda não tem nome. Isso não é a mente inventando uma bobagem, é a mente fazendo o que sempre fez, que é dar forma a algo que ainda não cabe em palavras diretas, que às vezes a gente ainda não está totalmente pronto para entender em sua complexidade, mas que precisa ir surgindo aos poucos para a gente já ir absorvendo alguns pontos, nos fazendo refletir. Este é um ponto que a nossa mente pode criar em atos simbólicos a partir de uma experiência com seres, né? Algo que a nosso inconsciente vai criar aquela imagem que vai ser melhor recebida pelo nosso consciente para a gente pensar em algum ponto que vai ser trazido de reflexão, algo que a gente precisa considerar. Outro polo é a projeção astral em si. Aí, de fato, esse desprendimento, né, do nosso espírito em que vai realmente ter experiências reais, né? Então, nessas tradições de desdobramento presentes tanto na doutrina espírita, como em práticas de projeção astral, em relatos de trabalho mediúnico também na Umbanda. Então, existe essa descrição recorrente de um corpo sutil que se solta do físico durante o sono profundo ou também em estados de relaxamento induzido. O sinal clássico, relatado de forma consistente por praticantes diferentes de várias linhagens, é uma vibração, né, que pode começar a subir, começando normalmente nos pés ou na base da coluna, que pode vir em ondas e que às vezes é acompanhado de um estralo muito alto ou até de um zumbido, que é o que vai preceder então a projeção astral. E é diferente, tá, da paralisia do sono, porque a paralisia do sono, ela vai trazer outros contextos, outros sentimentos, inclusive, porque é uma sensação, a projeção, que apesar de ser intensa, ela vai ter uma qualidade, uma sensação de elevação, de soltura, de libertação, e não de opressão. Uma outra característica estrutural, né, para a gente entender, no contato em projeção astral genuíno, existe quase sempre um núcleo de um observador presente. Você sabe que está vivendo aquilo. Às vezes até consegue tomar pequenas decisões dentro da cena, né? Formular uma pergunta, olhar para um detalhe, sentir dúvida, mesmo que o cenário não pareça tão claro.
E isso é diferente de um sonho comum, em que você é arrastado pela narrativa sem nenhuma margem de escolha. O contato real, quando acontece de forma repetida também, ele tende a construir uma relação ao longo do tempo. Os mesmos seres, ambientes, uma progressão de conteúdo, como se tivesse continuidade de um processo pedagógico ou terapêutico entre os encontros. Um aprendizado, né? Há um sentido daquilo estar ocorrendo. Então, é realmente algo assim, o sonho, ele vai aparecer normalmente colado a um estímulo do dia. Um vídeo que você viu, uma ansiedade, uma preocupação recorrente, uma pergunta que você andou fazendo, questionando, que está beirando a sua mente, e não vai construir um enredo entre uma noite e outra, vai ser algo mais solto e realmente essa sensação de muito tumulto. Então, assim, de forma prática, né, reunindo esses dois polos, o que dá para examinar, então, uma experiência depois do que ela aconteceu é justamente esses pontos, tá? Lembrando que não é algo fixo, não é algo decisório, mas para nos trazer um pouco mais de clareza, se a gente quiser discernir se aquele contato foi real, se aquilo foi mistura do que eu tô lendo, do que eu tô assistindo, do que eu tô criando no meu dia. Então, justamente a qualidade corporal, que pode perceber essa vibração, esse som, nesse estalo, esse zunido, ou a sensação de deslocamento, de elevação. A presença, né, dessa testemunha interna que sou eu, que eu consigo observar, até mesmo eu observando o contexto, eu consigo me ver nesse movimento, formular perguntas, escolher o que está acontecendo, ou se eu não tiver plenamente consciente, a projeção, ela pode ser também inconsciente, mas ela vai ser muito vívida. A sensação de real é muito intenso. As cores, a sensação no corpo, às vezes até o toque, a sensação de presença é muito intensa. Então, tudo é muito mais vívido, tudo muito mais intenso e há uma lógica muito consistente nos fatos que estão ocorrendo. Existe uma intenção realmente clara por trás e uma lógica nesse movimento todo, que é diferente do sono que realmente vai se arrastando cenas diversas, tudo muito misturado e sem muito sentido e sem essa vivacidade toda. E claro, essa continuidade na narrativa, né, que quando às vezes acontece mais de uma vez, os encontros, eles não ficam tão isolados, eles têm algo que há uma continuidade e não está tão associado ao gatilho do seu dia. O estado emocional ao acordar também é algo que pode indicar uma projeção ou apenas um sonho. Se eu acordo com uma sensação de expansão, de quietude, de ter recebido algo, mesmo que uma sensação um pouco estranha, mas vai ser uma sensação de, poxa, eu estive com alguém, eu fiz alguma coisa essa noite. É diferente do sonho, que às vezes dá uma sensação de peso, de fragmentação, até de ansiedade, de confusão, né? Então, essa pergunta se foi real ou se foi da mente, se foi apenas um sonho, sempre lembre, tá? Que a mente, ela não é um lugar separado do resto da realidade. Ela toda, né, praticamente todas as cosmologias que trabalham com contato consciente, a mente e o corpo sutil, eles estão em conjunto, eles são instrumento de recepção. Vamos pensar num rádio. Um rádio que está um pouco mal calibrado, ele ainda vai captar sinal, só que né, com aquele chiado, com aquela estática. Isso não significa que o sinal não existe. Significa que parte do seu trabalho espiritual vai ser justamente calibrar o instrumento e não desconfiar dele o tempo inteiro. Calibrar o seu mental, calibrar o seu campo, conseguir para sintonizar de fato com esse movimento de contato. Então, o contato real, quando ele acontece, ele quase sempre vai passar pela mente, porque é um material disponível para traduzir algo que não tem linguagem humana direta. Então, é justamente entender que não é se isso veio de mim ou de fora, é se esse conteúdo tem estrutura, se tem continuidade, se tem sentido, se tem vivacidade, lucidez,
né, uma intenção clara por trás, para que de fato eu confie se aconteceu uma projeção ou apenas é a minha mente processando algo do meu dia, né? Então, e além de tudo isso, sonhos também trazem conteúdos importantes, mesmo que não sejam contatos reais, que é o que eu falei lá do Jung. Então, independente do que seja, também sempre se pergunte o que que essa experiência está me chamando a integrar nesse momento, por que que ela chegou até mim nesse momento. E se você já viveu algo assim, né? Seja um sonho que não parecia sonho, uma vibração, essa presença, essa sensação vívida, eu te convido a fazer um exercício simples essa semana. Depois de cada experiência, de cada sonho ou projeção, antes de qualquer interpretação, escreva os fatos concretos. O que que seu corpo sentiu, se você observava estava lúcido ou não, se a cena tinha continuidade com algo anterior, como que você acordou, como que foram sensações, sentimentos, e se tinha alguma sensação de lucidez, ou se era vívido, se tinha intenção clara por trás, porque é esse hábito, mais do que qualquer outra coisa, que vai afinando esse discernimento com o tempo e até tornando mais recorrente as projeções possíveis de serem acontecido. E sim, nós podemos, todos nós, qualquer pessoa pode ter contato, né, com seres estelares. A questão é a intenção real, a verdade por trás, o respeito, a ética e as nossas experiências também de estudo e de autopermissão. É sempre importante a proteção inicial. Pode se imaginar dentro de uma cápsula de proteção, ou com uma roupa de proteção, ou apenas pedir, né, o acompanhamento dos mentores, dos guias nesse processo para que possam fazer a limpeza, para realmente ter um direcionamento para o lado correto. O pensamento também, né, em quase que decretos, que você vai pedir esse contato por tal motivo, por um aprendizado, né, para uma experiência X e Y, para entendimento de alguma coisa, para querer aprender, auxiliar como for possível, que tu está disposta, entregue, preparada e com muito respeito, né, aguarda a possibilidade de quando for possível ter esse contato. Isso pode ser feito todas as noites, quando você quiser, mas não numa forma de obsessão, mas sim com lucidez, com clareza e com intenção clara e respeitosa, ética por trás, não apenas por mera curiosidade. Então, assim, eles podem sim, aos poucos, se ver, né, que será importante, que fará bem por algum motivo, eles podem se aproximar e você terá esse contato. Independente com eles ou qualquer outra forma de projeção, nós temos muitas dessas experiências e quanto mais a gente se dedica a entendê-las, mais a gente também tem autoconhecimento interno, porque como eu disse, cada uma dessas experiências agregam algo para nós, principalmente na nossa evolução íntima. Então sempre se pergunte o que que essa experiência veio te trazer e te agregar. Então, na próxima sexta-feira, a gente continua essa jornada de vídeos, nas sextas-feiras, com as meditações guiadas e temas para envolver o nosso fortalecimento interno. E nas segundas-feiras, sobre espiritualidade, extraterrestres, transição. E juntos aqui seguimos, então, nessa busca interna, nessa melhora realmente do nosso ser. Espero que tenha feito sentido e até a próxima.